Olá, bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no quinto dia de debate do 16º CinePE, Festival do Audiovisual. Muito obrigado. A gente tem, nosso formato aqui é um formato realmente descontraído de debate. Geralmente eu peço para as pessoas se apresentarem da forma que vocês acharem melhor, enfim. E depois a gente vai passando a pergunta para os jornalistas que aos poucos vão escutando. Eu brinco que eu faço a tática da Igreja Universal aqui, que eu deixo a porta aberta, aí as pessoas vão entrando. Mais uma vez, obrigado, desculpa pela demora. Como vocês puderem se apresentar. Eu sou a Thaís, bom dia. Bom, eu sou de São Paulo, diretora do Curta L, que é o meu terceiro curta-metragem. Sou formada em cinema. Enfim, não sei muito mais o que falar. É isso, ele foi feito com recursos de um edital da Prefeitura de São Paulo. E ele foi filmado em 2010 e finalizado no começo de 2010, meio de 2011. É isso. Sou Marcelo Caetano, eu fiz o Na Sua Companhia, faço antes do L, depois o filme da Tu. A gente está fazendo ao contrário a apresentação. Sou mineiro, moro em São Paulo há 9 anos. Na verdade, moro muito pouco em São Paulo, né? No passado, inclusive, estava morando aqui em Recife. Estou indo para Salvador ficar um tempo lá fora. As opções da vida. Eu acho que dá para ouvir. Aí atrás? Melhor, né? Eu vi que eu não vi que tinha ela. E Na Sua Companhia é meu terceiro curta. Fiz o Natal Guerreiro, foi o primeiro curto, mas era um videozinho. Eu sou antropólogo de formação, então é mais etnográfico, é uma outra pegada. Depois eu fiz um curto chamado Bailão, que passou aqui 2 anos atrás, e agora Na Sua Companhia. O filme estreou em novembro do ano passado no Janela Internacional, que é um festival que acontece aqui em Recife. E eu acho que é o 4º festival que ele passa, né? Então, tá começando a eu vou abrir o microfone aqui. Tudo bem? Pode ser assim. Sou Tuca Pesqueira, sou daqui mesmo, é o terceiro curta que eu executo no CinePE. O primeiro foi em 2004. Enfim, sou jornalista de formação, mas aí fiz especialização na área de cinema e cinematográficos. E aí, enfim, estou trabalhando com isso desde 2003. Fiz o Garotas da Mãe. Se vocês tiverem a questão, já quiser. Já começo, Oi, sou Luiz Carlos Merten, jornalista de São Paulo, tudo bem? Deixa eu só fazer uma observação inicial. Quando começaram o curta do Marcelo, eu já conhecia. Eu vi ontem pela segunda vez, depois de Tiradeira. O primeiro e o terceiro. Primeiro e o segundo, né? Eu não conhecia. E olha aqui, ó, e os dois curtas, os Travestis e o Marcelo, eu fiquei muito nervoso durante a projeção, principalmente do filme do Marcelo, porque o filme era infantil, né? E eu vi que tinha o longa, era infantil. E eu vi que tinha algumas crianças na sala, não muitas, porque depois eu até interpelei o André, e ele me disse que na realidade a censura da noite, digamos, era 16 ou 18, né? 18, né? Eu acho que da noite é 18, mas de qualquer maneira havia algumas crianças na sala que eu vi, e logicamente não era programa para ser complemento de infantil, né? Sei lá.
E isso, Marcelo, de alguma forma prejudicou principalmente o teu filme, porque eu achei bem mais interessante do que a primeira vez que eu vi, né? Até me intrigou, me levantou algumas questões, mas eu estava o tempo todo, meu Deus, e quando diziam os palavrões e quando mostrava os detalhes, digamos assim, porque ele é mais, não explícito, mas ele avança muito mais do que mostra em relação ao anterior, ao bailão, né? E eu te confesso que isso me causou um mal-estar que não tem a ver com moralismo, obviamente, mas era as circunstâncias daquela projeção, né? Depois eu te falei hoje, até vocês que tu mesmo advertiste alguns pais ali, olha, não eu notei a presença de crianças. Eu lembro que em Tiradentes a gente já tinha tido essa conversa, porque na exibição do bailão em Tiradentes tinha muita criança. Foi muito maravilhoso todo mundo de criança, porque foi uma sessão muito especial nesse sentido que elas ficaram vendo o filme, como se fosse uma história do avô contando. Ontem, particularmente, eu sofri esse incômodo que você sentiu. Eu cheguei a conversar com alguns pais que estavam perto de mim. Falei, olha, eu já tinha assistido o L. Falei, ó, o L é do caralho, deixa seu filho assistir, mas assim, antes não curta, você pode sair com ele. Eu não tinha visto o filme da Toca, não sabia. Falei assim, sai da sala no meu filme e depois você volta comigo. Acho que é uma preocupação normal, assim, acho que eu não acho que é moralismo, mas eu não sou um defensor da coisa rigorosa da classificação indicativa. Eu com 12 anos de idade eu fui ver coisas absurdas do cinema, coisas muito absurdas do cinema com 12 anos de idade, né? Acho que foram muito importantes para a minha formação. Eu fui numa mostra do Pasolini com 13 anos. Muito mineirinho, arrogante, tinha uma mostra na Casa das Artes, fui ver, vi um monte de filme que não era pra eu ver. E de uma certa forma moldaram um pouco a minha sensibilidade, esses rompimentos. A questão é que ontem não era 13, né? Ontem tinha muita criança de 6, de 7, aí eu fiquei meio assim. Aí cheguei a falar com os pais, alguns saíram, não foi com dois, na verdade estavam do meu lado, eu também ia sair, né? Não é minha função é exibir o filme. E eu tava com a Clara Moreira, que é uma que fez o cartaz do filme, que é uma grande amiga, a gente se conversa muito, e eu fiquei 2 horas discutindo com ela, assim, se eu devia falar com os pais ou não. Ela falou, fala, eu, não, cara, ela fala. Eu falei, fiz a minha parte, mas eu acho que uma vez você escreveu sobre o bailão no Estadão, sobre desse sentido, né, falando de como as pessoas reagem aos filmes. Eu acho que talvez esse filme, estava conversando isso com a Tuca, como a gente pensou em enquadramento, como a gente pensou a construção, narrativa, tudo, ele funcione melhor, e já tive a prova disso aqui mesmo em Recife, que eu exibi ele na Fundação, no cinema da Fundação. Ele precisa de uma sala talvez menor, que a pessoa tenha uma sensação de estar junto do personagem, ou de estar olhando por ele por trás de uma porta. A prova da arena para esse filme, ela é complicada. Mas acho que é válido, o Cinepé, a proposta é essa, né? Na realidade, a pergunta, e eu fiz essa observação inicial porque eu acho que, sei lá, eu tenho que ver o meu filme uma terceira vez, pelo menos, para ver, assim, sem a angústia, sem o constrangimento que eu estava sentindo ontem, em função desse público. Mas se referia justamente a isso, né? E quando a gente falou hoje de manhã ali no café, tu levantaste uma questão interessante, porque muita gente, algumas pessoas já me falaram isso, né? No aspecto sórdido do filme, uma coisa, e por outro lado, essa investigação do universo dos Michês, né? Não é esse o espírito do filme. Então, eu acho que é muito mais o olhar de quem vê, né? E mesmo pessoas que tentam não ser preconceituosas terminam jogando o seu preconceito, porque o filme não é sobre clichês, embora, perdão, não é.
os rapazes são negros, mas não são michês naquela história, né? Não existe nenhuma cena de pagamento. Aí a gente tem um texto do Derrida que ele fala muito sobre essa função divã do cinema, né? Do lugar escuro, de você projetar seus fantasmas, que é o cinema surge junto com a psicanálise nesse sentido. E pra mim é muito maravilhoso, porque quando alguém vem comentar do filme eu só escuto. Eu fico brincando de psicanálise selvagem, né? Eu fico tentando entender o que ela fala. Então, quando uma pessoa vira e fala que é um filme sobre prostituição masculina, quando no filme, em momento nenhum, existe uma contratação, quando no filme existe uma relação de construção de igualdade, porque ela não é dada a priori, o filme começa com uma relação desigual do corpo, começa, e termina a partir de uma luta por uma igualdade do corpo. Para mim, reflete muito o olhar de pessoas que eu não vou chamar de racistas, porque eu não estou nesse papel também. Quando eu falo que eu brinco de psicanálise selvagem, eu estou brincando mesmo. Mas pessoas que só conseguem perceber a relação de um homem branco, mais velho, com um homem negro, mais novo, a partir da lógica da prostituição. Talvez seja como essas pessoas contactem essas pessoas negras. Então, acho que revela muito sobre elas. E o aspecto sórdido também, porque eu acho que esses espaços de prazer são espaços de prazer, são espaços de desejo. Não são melhores ou piores do que a cama dessas pessoas. Eu já falei isso 3 vezes para as pessoas, elas ficam meio incomodadas. Mas não é melhor que a sua cama. Eu jamais deitaria na sua cama e eu deitaria nesses lugares, entendeu? Legal, olha aqui, sorte da sua cama. Não, mas olha aqui, mas eu gostaria que tu me respondesse alguma coisa. Vamos deixar de lado essa coisa da sordidez do banheiro, do não sei o que, né? Mas desde o bailão, o teu cinema tem essa pegada, tu coloca na tela esse universo gay, e eu vou usar uma palavra inadequada, muito provavelmente, mas tu quer colocar a normalidade do universo gay. Tu não quer colocar teus personagens como freaks, como, sei eu, né, bizarros ou coisa. É gente como a gente que tem uma orientação sexual. Mas, logicamente, que ao tratar disso, tu ganha um rótulo, né? Tu tá condicionado a virar o nosso cineasta gay, né? Assim, de cinema gay. Isso. Mas olha aqui, ó, isso. Cada um seu armário. Esse rótulo, esse risco te incomoda? Não sei. Não, alguma imagina. coisa do tipo. Não, imagina, né? Não me incomoda não. Acho que eu vou falar daquilo que eu conheço, né? Eu tenho muita amiga mulher, né? E às vezes elas falam, você é muito misógino, você não bota uma mulher nos seus filmes, coisa absurda. Mas, assim, é o começo também, eu fiz 2 curtas, né? Então acho que tá coisa 3, né? Porque tá começando, eu posso fazer muito mais coisa ainda, né? Mas particularmente eu vou falar muito do que eu vivo, né? Os filmes são muito pessoais. O bailão e o nosso companheiro são muito pessoais, são coisas muito próximas do que eu vivi. Então acho que dentro da minha experiência de vida, que é uma experiência dentro da homossexualidade, eu acho que é coerente. Agora, a coisa de rótulo de cinema gay, se você parar para pensar dentro da primeira questão, a primeira palavra, normalidade. Vamos pensar um pouco na normalidade. Acho que tem um desejo sim, de normalidade muito no bailão, muito forte, assim. Nesse filme também, porque nos 2 filmes tem essa vontade de que o homossexual seja percebido dentro de sua complexidade, dentro da sua ambiguidade, dentro da sua diversidade. Então, acho que normalidade nesse sentido, né, das possíveis vivências, né, que existem dentro da homossexualidade. E a questão do rótulo, ela me provoca um pouco no sentido de tentar procurar pensar em mais coisas, em mais universos, sim, de fazer mesmo esse deslocamento que eu, como antropólogo de formação, devo fazer sempre, me provocar, de buscar outros universos, mas eu acho que realmente não me incomoda. Eu tenho um problema muito sério, assim, eu gosto muito de cineastas que são homossexuais. Eu sou alucinado por Fassbinder e Pasolini, e pra mim pouca outra coisa interessa, sabe, de cinema. Gosto muito atualmente de cineastas gays também, do João Pedro Rodrigues,
por causa do filme acabamos nos aproximando muito, com o português que eu gosto bastante. São coisas são muito intuitivas, assim. Eu não estou fazendo cinema para ninguém, eu não estou interessado em mercado, eu estou interessado em indústria cultural, essas discussões de indústria, de bilheteria, nada disso me interessa, então vou fazer o que eu gosto. Legal. Isso, para terminar, eu não quero absolutamente monopolizar isso, mas essas duas críticas que me foram feitas ontem, observações na realidade, né? Sórdido e depressivo. Eu acho que sórdido é o quê? Sórdido vamos tentar entender o que eu teria que tentar entender o que a pessoa quis dizer por sórdido. Se ela quis dizer uma vivência que ela acha obscura, ou que ela acha distante dela, aí eu não sei de quem é a frase, né? Do imoral é aquilo que excita, né? Ao moralista, né? É um pouco isso, é um jogo reflexivo, né? Eu não considero sórdido, então eu não consigo analisar como sórdido. Depressivo, eu tenho horror à ideia de depressão. Acho que depressão é uma ideia mais equivocada da contemporaneidade. Acho muito equivocada. Não tem absolutamente nada de depressivo no filme. Tem solidão, tem uma pessoa que vive bem dentro da solidão e é provocada a viver com os outros. Ela conhece uma família e ela se pergunta que lado que ela quer ficar, se essa certa resignação da solidão ou se é a família. Eu acho que é extremamente luminoso, acho que e muito forte. Agora, não vai se construir dentro de uma narrativa fácil de felicidade, da ideia de felicidade, da ideia de alegria, da ideia de consumo da alegria. Eu fico muito feliz com isso, porque realmente isso revela muito sobre quem está, isso revela muito sobre quem está falando. Achar o filme depressivo beira um medo absurdo de lidar com as próprias sombras, de lidar com a própria ambiguidade. O filme começa de noite. A gente conversou sobre essa passagem de noite para o dia e essa, de uma certa forma, pela Betânia, essa redenção da noite também. São símbolos que, aí de novo, quando a gente faz filmes muito mais dentro de uma lógica de montagem simbólica, de sucessão de símbolos e de planos, você também exige do espectador que ele traga elementos dele. Então acho que eu não considero sórdido, eu não considero depressivo. A palavra sórdido para mim era muito complicada. Eu lembro quando os filmes do Cláudio Assis começaram a sair, eu era muito novo e assistia o Amarelo Manga, e a palavra sórdido aparecia muito. Eu achava aquilo tão próximo de coisas que eu achava maravilhosas e divertidas, da minha família pobre lá do interior de Minas, que só fala aqueles absurdos e tem essa relação com o sexo muito esquisita, todo mundo meio evangélico, que a minha origem familiar é muito maluca. E, então, realmente a palavra sórdido ela é muito misteriosa para mim. Pasolini é sórdido, Pocilga é sórdido, aquele é genial. Aquilo tá brincando, Saló, o filme tá brincando com o consumo do corpo, com uma força. Não é sórdido é uma palavra que eu acho que ainda não entendi, eu vou ter que ler um pouco mais. Ou essa pessoa que falou hoje no café da manhã, ela podia me explicar melhor, mas ela não veio também. Aí não adianta, né? Tiago Pinheiro, de Passuí, não conheci muito do grupo. Então, em 2009, eu estava junto com mais duas fotógrafas desenvolvendo um projeto chamado Brincante da Mata. E aí, era Roberto Guimarães e Rose Gondim. E a gente estava, a proposta era, o produto desse projeto foi um livro, box, porque assim, eu comecei a lidar com imagem através da fotografia. Eu fui no Jornal do Comércio, também na época de faculdade e tal. E aí, o que aconteceu? A gente passou um ano convivendo, cada um escolheu um personagem, Brincante da Mata, porque era a Zona da Mata, então a gente trabalhou, era Caboclinho, Cavalo Marinho, Maracatu de Baque Solto, Maracatu de Baque Virado, e eu escolhi trabalhar o Caboclinho, que era o que eu menos conhecia, e Goiânia é, pra gente, o símbolo de cana e caboclinho. Então fui pra lá, conheci alguns e escolhi o mais jovem e mais precário, porque eu queria saber como é que era ter um grupo diante de situações tão difíceis, sabe? E aí o mais velho era o Negão, que se apresenta como Mene, que é o líder do grupo Fashion Girls. Ele era o bandeirista do Caboclinho. E aí eu passei um ano convivendo com eles lá. E um belo dia ele chegou pra mim e disse assim, olha,
estava fotografando ele em casa, no lazer, no trabalho, em tudo, né? E aí ele disse, eu tenho grupo, e eu vou me apresentar no Clube Saboeira, que é o mais tradicional, apesar do nome, é o mais tradicional de Goiânia. E aí era um Halloween. A gente vai se apresentar e tal, quer ver? Eu, claro, então, vamos lá. Cheguei lá, era uma coisa assim, tudo que eu não imaginava, porque tinha um trio elétrico, 4.000 pessoas de Abadá, sabe, assim, era um negócio gigantesco. E os meninos estavam lá para se apresentar e eu fiquei encantada, porque aí eu até então não tinha conhecido o restante, né, do grupo. Era a primeira vez que eu estava tendo contato com as Fashion Girls. E aí, no camarim, com eles, eu era com a Maria Gonçala e os meninos com a malinha e preparando as bolinhas de algodão para botar, sabe, assim, perguntando para mim se estava bonito, não sei o que, eu ficando cada vez mais envolvida. Até que, no backstage, antes de subirem ao palco, a mestre de cerimônia da festa era uma drag queen de Candeias. E eles não se conheciam, e era uma pessoa bem mais velha e tal. E ela chegou e disse, e aí, vocês vão se apresentar? Vamos usar a Isso Vai, né? Aí eles, não, a gente vai dançar Singueleira. Aí Singueleira, tu não assiste MTV não? E aí eu não me perdoei, porque eu estava com a câmera fotográfica e não estava com a câmera. Porque na época eu já trabalhava com isso, desde 2003, foi 2009. E aí, pronto. A partir desse momento eu falei, eu preciso estar perto desses meninos, eu preciso fazer um filme disso, eu preciso entender como é que eles recebem, sabe? Assim, a cidade é cheia de antena parabólica e a gente tentou colocar muito isso no filme. Isso é uma coisa que vai e vem o tempo inteiro. E como é que esses meninos recebem, sabe? É uma forma de consumir Beyoncé, é uma forma de estar inserido em algum lugar. Eles querem sair dali, daquele lugar, sabe? Como a gente consome Coca-Cola e Madonna também consome, para eles é uma forma de sair daquele mundo. Foi assim que aconteceu. Eu não sei o que o Beto perguntou para o Marcelo, peguei já o final da conversa, mas eu estava sentada na última fila da imprensa e atrás tinha um público normal, comum do festival. E como você no palco falou da solidão e da cidade, da invasão, da mudança imobiliária e tal, cara, eu te aplaudi com o maior entusiasmo, eu vi que tem um movimento muito forte aqui de preservação, principalmente das beiras dos rios e tudo, para que o espaço imobiliário não vire um paredão. E ele ficou entusiasmadíssimo, mas te aplaudiu com o mais vigoroso. Depois, ao longo do filme, ele falava para a companheira, mas cadê o que ele falou lá no palco? Cadê a solidão? E cadê a luta lá contra a invasão do espaço imobiliário? Então, eu acho que seu discurso dirigiu o pensamento dele para uma coisa e ele se frustrou nesse sentido, né? E eu acho que por ser uma sessão que o longa era infanto-juvenil, criou-se uma dissonância em que o público levaram crianças, levaram, né, pessoas de menor idade e se chocaram com o que viram, porque foi um confronto. Agora, comparando o bailão com esse filme e ele retomando seu discurso, eu acho que o seu filme é muito lindo, muito poético, muito corajoso. Essa proposta sua é muito envolvente. Agora, talvez pela dissonância que deu o seu discurso, eu acho que no bailão você dialogava mais ainda com o espaço da cidade, né? Com as amplitudes de São Paulo, aquela praça, aquela sequência lindíssima. A cidade, ela existe como ausência nesse filme. Porque quando o grupo africano entra, que é um dado muito novo, muito rico, que tem aquela cena super luminosa, contrastando com o resto muito escuro do filme e tal, aquilo dá uma luz assim e tal, mas aí você espera para ver. Eu esperei por causa do seu discurso oral, não porque o filme, se eu não tivesse ouvido o que você disse no começo, eu não teria estudado, mas eu pensei que seria explorado. Aí aparece lá o valor, um pouquinho, mas você não entra na urbanidade da cidade, no espaço urbano e tal. Eu queria que você falasse disso. Por que nesse filme você foi mais econômico nessa relação com o espaço físico? Acho que primeira coisa, acho que existe uma coisa da ausência da cidade muito forte, assim, ela existe. A gente gravou muito som de cidade, então dentro do apartamento existe uma ressonância da cidade o tempo todo.
Kiri, que fez o som, que ele também editou o som, que também montou o bailão. A gente teve essa preocupação muito forte da cidade, ela ser uma espécie de subwoofer do filme, né? Então, o tempo todo dentro do apartamento, mesmo quando é a câmerazinha digital, tem aquele zumbido constante de terror de São Paulo. Quando a gente tem uma libertação para a cidade, quando a gente sai da coisa do filme de apartamento, São Paulo o cinema de São Paulo é um cinema que produz cinema de espaços privados, né? Isso muito notadamente, desde sempre a gente tem aquela coisa da cultura do filme de apartamento, todo mundo fala, filme de São Paulo de apartamento. Então tem esse momento da saída. Ele é rápido, eu acho que ele é o único momento de catarse do filme, que ele vai para cima mesmo, que ele explode, e aí a gente desloca do centro para a periferia. Eu acho que a cidade está aí, talvez esteja nesse diálogo dessa segregação do espaço do centro e da periferia. E quem faz essa virada são justamente esses personagens da rua. São os personagens da rua que pegam os dois personagens, que pegam o personagem, o professor branco de classe média que mora no centro, e levam ele para a periferia, para a família desse outro personagem. Eu acho que aí a cidade está sendo discutida muito como um espaço de segregação, mais do que no bailão que era discutido como o uso da cidade, o uso e deslocamento dentro da cidade. Nesse filme especificamente é um deslocamento muito claro, né? Vamos sair do centro, vamos sair desse espaço basicamente que eu filmei do Minhocão, né? E sem mostrar o Minhocão, mas o espaço dele, o sexo fica lá, o apartamento fica lá, ali no finalzinho da São João, no finalzinho do dia assim, antes de chegar no Minhocão.